Fala pessoal, e aí? Tudo na paz? Tudo tranquilo, galerinha? Agora a gente vai falar de um assunto aqui bem legal, bem importante, mas que não trata diretamente da parte gramatical, mas sim da parte de compreensão textual, tá? É claro que tudo que envolve a compreensão textual está implícito ali um pouco, sim, de gramática normativa, certo? Mas, enfim, a gente falou de pronome pessoal, a gente falou de pronome relativo. Ah, Léo, nós não falamos especificamente dos outros pronomes. Sim, porque não há uma necessidade tão enorme assim de se falar dos outros pronomes. Léo, por quê? Porque é o seguinte, quando cai a questão dos outros pronomes, é isso aqui que vai cair, que é a questão da coesão textual. Primeira coisa, Léo, o que é coesão? A gente sempre encontra, né, nos textos e tal, a gente sempre encontra aí nas questões, em edital e tudo mais, a gente sempre encontra, deixa eu chegar um pouquinho do lado aqui, a gente sempre encontra aqui, né, questões, lá no edital vai estar coesão e coerência. E aí muita gente pensa que, né, fazem parte da mesma coisa. Não, são coisas completamente diferentes, tá? Uma coisa é a coesão, outra coisa é a coerência, beleza? Não fazem parte da mesma coisa. Então, coesão é uma coisa e coerência é outra completamente diferente, beleza? Vamos entender, então, qual é a diferença. O que é coesão textual e o que é uma coerência textual, certo? Vou pegar minha canetinha aqui. Diz o seguinte, pessoal, a coesão é a ligação entre as partes do texto por meio de determinados elementos linguísticos. Com ela fica mais fácil compreender o texto. Então, por isso que faz tudo parte da compreensão textual, certo? Com a coesão, fica mais fácil você compreender um texto. Então, presta atenção. Quando se fala em sequência textual, quando você está fazendo um texto, por exemplo, eu consigo, através da coesão, mesmo que você me entregue, vamos supor que você faça um texto com 5 parágrafos e aí você me entrega um parágrafo numa folha, outro parágrafo na outra, e assim os parágrafos em folhas diferentes. Eu consigo montar o seu texto como se fosse um quebra-cabeça através dos elementos coesivos que você usa ali. Então, o elemento coesivo é o que dá sequência ao seu texto. Então, eu percebo que esse parágrafo é logo depois desse, que esse é depois desse, e assim vai. Qual que é o parágrafo imediatamente posterior ao outro através dos elementos de coesão. E é diferente da coerência textual, que a coerência textual é a relação semântica. É a relação de sentido, é a relação de significado. Então, o erro de coerência não tem nada a ver com o erro de coesão textual, certo? A coesão está diretamente ligada ao sentido, à semântica do seu texto, certo? E aí você vai ter aqui a sua coesão referencial. Léo, o que é a coesão referencial? Coesão referencial, ela ocorre quando usamos as classes gramaticais para recuperar certos termos dentro do texto. O objetivo principal é evitar a repetição desnecessária de palavras. Ah, Léo, como assim? Presta atenção. O que é a coesão referencial? Essa é a que mais cai. E é aqui que vai ser cobrado os outros pronomes, que vão ser cobrados os outros pronomes, certo? Vamos supor, por exemplo, que eu falasse assim, olha, os alunos da mentoria realmente estudam bastante e estão propícios a ficarem à frente da concorrência, pois eles sempre estão muito focados. Esse pronome eles eu usei para eu evitar a repetição desnecessária de alunos da mentoria, porque eu já usei os alunos da mentoria. Então, eu não vou ficar repetindo toda hora os alunos da mentoria, eu vou colocar eles. Então, eu falo que eles estudaram muito e isso ajuda na sua preparação. Isso é o quê? O fato de estudar muito. Então, esse pronome isso se refere ao fato de ter estudado muito. Então, eu vou usar muitas vezes ali pronomes para recuperar essas palavras, ou às vezes uma palavra que seja sinônima, certo? Olha só, a coesão referencial ocorre quando usamos as classes gramaticais, os pronomes, às vezes um substantivo que seja ali um substantivo correspondente, ou às vezes um sinônimo, certo? Para retomar palavras que a gente já disse no texto para evitar essa repetição toda hora. Né? Olha só, quando eu digo assim, estudos dizem que as pessoas com alto índice de açúcar no sangue costumam tomar café com açúcar, tá vendo? Café com açúcar. Enquanto pessoas com índice aceitável tomam a bebida com adoçante, certo? Então, eu tenho ali
a possibilidade de não repetir a palavra café graças à palavra bebida. Ah, Léo, e se eu não encontrasse, por exemplo, a palavra bebida? Cara, aí seria simples também. Em vez de falar a bebida, você poderia simplesmente aqui falar assim, ó. Olha só que bonito. Coloca um pronomezinho aqui. O tomam com adoçante. Esse o retoma quem? Esse o é simplesmente o seu café, certo? Então, olha só que fácil. Retomam café. Então, estudos dizem que as pessoas com alto índice de açúcar no sangue costumam tomar café com açúcar, enquanto pessoas com índice aceitável o tomam com adoçante, ou tomam a bebida com adoçante. Então, eu uso ali café, eu uso ali bebida, eu uso ali o pronomezinho o para retomar café. Isso me ajuda muito. Isso é coesão referencial. Beleza? Depois você tem a coesão sequencial, né? Ocorre quando usamos conjunções, preposições ou pronome relativo, que normalmente conectam orações. E aí, coesão sequencial é a que dá a sequência ao texto. Na verdade, o que você mais usa para dar sequência ao texto são as conjunções e as preposições, né? O que vai dando sequência ali ao seu texto, né? Por exemplo, eu me esforcei muito. Eu vou usar a conjunção e aqui, ó, e fiz grande investimento na minha carreira. Ó, outra conjunção, mas nada saiu como eu esperava ou como deveria ser. E agora eu vou explicar por quê. Porque esse não era o meu destino. E aí a conclusão disso tudo, por isso decidi investir em outra área, a qual está me fazendo muito feliz. Olha só como essas conjunções, como o pronome relativo ali deu sequência ao texto. E daqui a pouco a gente vai fazer, mesmo não sendo exatamente aqui a aula de resolução de questões, vamos fazer muitas questões sobre isso, mas eu quero explicar para vocês ainda nessa aula aqui como funciona essa coesão sequencial e como você vai fazer esse tipo de questão nas provas que caem bastante. Claro que cai em bancas específicas, mas esse tipo de coesão sequencial talvez você já tenha visto em prova. É aquilo, o cara te dá um texto ali embaralhado e você precisa pôr na ordem esse texto. Esse tipo de questão normalmente é uma questão, né, são questões bem complexas. Depois você tem a coesão recorrencial. A coesão recorrencial, essa praticamente não cai em prova, tá? Ocorre quando se usa a repetição de vocábulos. O paralelismo sintático. Muita gente pergunta, Léo, o que é o paralelismo? Pessoal, o paralelismo é a repetição de estrutura sintática semelhante, certo? Ou você usa, às vezes, até a paráfrase. O que é uma paráfrase? Paráfrase é escrever a mesma coisa, dar o mesmo recado, mas com outras palavras, certo? Então, é você trocar 6 por meia dúzia, né? Isso é a paráfrase. É você dizer a mesma coisa com outras palavrinhas, certo? Então, olha só como eu falo assim, ó. 1 em cada 7 pessoas no mundo em cada 7 pessoas no mundo vai para a cama com fome. Na maioria, mulheres e crianças. Disse a entrevistada. A fome mata anualmente mais pessoas que o câncer, acrescentou. Olha como aqui foi importante você usar a repetição de vocábulos. Mas, Léo, essa repetição ali não deixou o texto feio, né? O texto não ficou feio por causa da repetição da palavra fome? Não, pessoal, pelo contrário. Aqui foi até necessário, né, repetir essa palavra fome, porque você vai dar mais ênfase, né? Ó, quando eu digo, 1 em cada morrem, vão para a cama com fome. Na maioria, mulheres e crianças, disse a entrevistada. E a fome mata anualmente mais pessoas que o câncer. Então, ali eu repeti a palavra fome, mas foi de propósito, para enfatizar o tamanho desse problema, certo? Então, é o gabarito ali, uma coesão recorrencial, beleza? Depois você vai ter, né, o paralelismo sintático, que é a repetição de estrutura sintática semelhante, que também praticamente não cai, né? Bom mesmo é passar no concurso, ganhar bem e ser feliz. Olha só, o bom mesmo é... Aí eu vou colocar a sequência, sendo esse predicativo do verbo ser aqui, sempre um termo representado por um verbo no infinitivo, passar em concurso, ganhar bem e ser feliz. Imagine se eu quebrasse, Léo, como ficaria quebrada ali
o paralelismo sintático. Seria assim, ó, bom mesmo é passar no concurso, ganhar bem e felicidade. Aí o paralelismo sintático ficaria esquisito porque aqueles termos coordenados não estariam sendo repetidos numa sequência, numa estrutura sintática semelhante. Bom mesmo é passar no concurso, ganhar bem e ser feliz. Aí eu coloco passar no concurso com verbo, ganhar bem com verbo e depois felicidade, que é um substantivo. O paralelismo sintático estaria completamente quebrado. Beleza? E depois você pode também dizer a mesma coisa com outras palavras. Não compareceu à entrevista, ou seja, perdeu a chance. O fato de ele não comparecer à entrevista implica perder a chance. Então, eu estou dizendo a mesma coisa, basicamente, neste contexto aqui, com as mesmas palavras, certo? Então, não tem mistério. Olha só que legal, vamos fazer essa questão aqui para você treinar um pouquinho como funciona a coesão sequencial no seu textinho. Olha só que legal. Olha aqui, estabeleça a sequência correta dos seguintes trechos, de modo que eles formem um texto com sentido. Olha só quando ele diz aqui na primeira questão, o que ele disse aqui, ó. De acordo com o estudo, 57,31% dos homens que responderam à pesquisa, tá vendo? Olha só, você já entrega que aqui não há a menor possibilidade de esse aqui ser o primeiro parágrafo, de essa frase ser a primeira frase, né, ser o primeiro parágrafo do seu texto. Porque eu já comecei que estudo, beleza, que estudo é esse? Responder à pesquisa. Cara, que pesquisa é essa? Então, você já sabe que a primeira não pode ser a número 1. Onde tem a número 1 na primeira, você já vai eliminar. Não pode ser a letra B. Certo? Depois vamos ver. A gente tem que achar qual é a primeira. Ó. Além do Brasil, o levantamento... Pessoal, que levantamento? Que levantamento é esse? Pode ser a primeira, essa frase aqui? Claro que não. Então, onde tem a 1, você também vai eliminar. Olha, só pode ser a letra A ou a letra C. Então, você já sabe que a 1 está aqui, ó. Você está entendendo? Então, olha só como já vai ficar mais fácil. Entende? Então, a primeira coisa é você achar a primeira. Ou a que dá sequência ali. Certo? Olha só. Cuidar da aparência é prioridade para quase 90% das pessoas na América Latina. Pelo menos, foi isso que indicou uma pesquisa, tá vendo? Essa pesquisa aqui é que é esse estudo, certo? Indicou uma pesquisa realizada pelo Groupon, com mais de 7.000 pessoas. Quando o assunto, no entanto, diz respeito ao peso, os homens estão mais incomodados que as mulheres nesse quesito. Certo? Olha aí que legal. E aí, olha só, aqui ele falou da pesquisa. Então, provavelmente, olha aqui, ele não falou nada de países e tal. Então, provavelmente a 2 vai estar aqui, ó. De acordo com o estudo, que estudo? Esse estudo aqui, essa pesquisa. Então, provavelmente a 2 está aqui. De acordo com o estudo, 57,31% dos homens, aí ele citou os homens aqui. Certo? Igual ele tinha citado aqui. Olha como é a sequência. Que responderam à pesquisa estão incomodados com o peso atual. Já a porcentagem de mulheres é um pouco menor, 54,9%. No Brasil, olha só como ele citou o Brasil aqui, ó. No Brasil, o número de homens preocupados com o peso é ainda maior na comparação com as mulheres, 57,09% contra 49,33%. E além do Brasil, aí com certeza você vai ter o 3 aqui. Pessoal, 2, 3, 1. Gabarito letra A. Além do Brasil, o levantamento ouviu pessoas da Argentina, Chile, Colômbia e México entre os dias 13 e 21 de maio. O Chile é o país com os homens mais preocupados com o peso. Mais de 60% dos chilenos disseram estar incomodados com a balança. Pessoal, com certeza o gabarito é a letra A, não tem mistério. Essa aqui foi fácil. Acredito que as próximas serão um pouco mais complexas. Essa aqui realmente, para esse tipo de questão, estava bem fácil. Estava bem tranquilo, não estava difícil não, certo? Você vai encontrar questões mais difíceis sobre esse assunto. Tá legal? Ajeitar aqui o slide. Vamos ver... vamos ver essa aqui, que também não deve ser difícil. Essa aqui já é uma coesão referencial. É quando ele pega umas palavrinhas do texto e
colocam ali se referindo a outras palavras, certo? Vamos lá. Assim a chamam, exoneram e conhecê-los a fundo. Ele fala que no contexto os elementos sublinhados acima refere-se respectivamente a. O que está sublinhado aqui é o a, o e o los, né? Que são os pronomes ali. Vamos lá. Diz assim, aí está aqui o textinho de que a gente precisa para matar essa questão. Embora seja um estudo perspicaz, algumas afirmações me parecem discutíveis. Uma que se diria pouco procedente consiste em supor-se que... Deixa eu só ajeitar esse slide aqui. Ótimo. Consiste em supor-se que, em vista de milhões de turistas visitarem locais como a Acrópole e os anfiteatros gregos da Sicília, a cultura não perdeu o valor em nosso tempo. Mas as visitas de multidões a grandes museus e monumentos históricos não representam o interesse genuíno pela alta cultura. Assim a chamam. Quem que chamam? Alguém, mas chamam quem? A alta cultura. Chamam a alta cultura, sim. Então, na verdade, esse azinho se refere à alta cultura. Então, elimina a obrigação. Alta cultura. Certo? Visto que isso faz parte da obrigação do turista, em vez de despertar seu interesse pelo passado e pela arte, exonera-o de conhecê-los a fundo. Pessoal, olha só. Visto que isso faz parte da obrigação do turista, e em vez de despertar seu interesse pelo passado, o interesse de quem? O interesse do turista. Esse seu é do turista. Esse turista aqui. Em vez de despertar o interesse do turista pelo passado e pela arte, exonera o turista de conhecê-los a fundo. Conhecer quem? Conhecer o passado e a arte. Então, pessoal, acho que a gente matou, né? Então, primeiro é alta cultura, depois vem o turista. Então, você vai eliminar aqui. Só pode ser alta cultura e turista. Acabou. E depois passado e arte, gabarito. Aí você, para garantir 100%, você vai substituir os pronomes ali pelas palavras e ver se a frase vai fazer sentido. Olha só. Vou começar a ler daqui para ver se vamos ter um sentido bom ali, ó. Mas as visitas de multidões a grandes museus e monumentos históricos não representam o interesse genuíno pela alta cultura. Assim chamam a alta cultura, né? Assim chamam essa cultura aí. Assim a chamam. Visto que isso faz parte da obrigação do turista. Em vez de despertar o interesse do turista pelo passado e pela arte, exonera o turista de conhecer o passado e a arte. Perfeito, coube direitinho, é exatamente isso que está escrito ali, é exatamente assim que você deve compreender aquele texto. Então, por isso que o gabarito só pode ser a letra E. Olha como é que é fácil, não tem mistério, certo? Vamos ver outra aqui. Mais uma de coesão referencial. E ele diz o seguinte, olha só, no segundo parágrafo do texto, o termo delas refere-se a... Cadê aqui, ó? Muitas delas, né? Olha só, o estudo revela que o índice de fraudes online acompanha o aumento do número de transações online. E 50% das organizações de serviços financeiros pesquisadas acreditam que há um crescimento das fraudes financeiras eletrônicas. Esse avanço, juntamente com o crescimento massivo dos pagamentos eletrônicos, combinado aos novos avanços tecnológicos e as mudanças nas demandas corporativas, tem forçado nos últimos anos muitas delas a melhorar a eficiência de seus processos de negócio. Pessoal, aqui também uma questão de compreensão textual purinha, olha só. Isso tudo tem forçado nos últimos anos muitas delas a melhorar a eficiência de seus processos. Pessoal, quem precisa melhorar o processo, melhorar a eficiência, são as empresas de organizações financeiras. As empresas que prestam esse serviço é que precisam melhorar esse serviço. Você concorda comigo? Então, eu acredito que isso aí está se referindo a organizações de serviços financeiros. São as organizações de serviços financeiros que tem que melhorar a eficiência, beleza? Então, ó, muitas das organizações de serviços financeiros, né, são forçadas a melhorar a eficiência de seus processos de negócio.
Não são as fraudes que têm que melhorar a eficiência. Não são as demandas corporativas que têm que melhorar a eficiência. Não são as transações online. Não são as mudanças. São as empresas. São as organizações de serviços financeiros que precisam melhorar a eficiência de seus processos. Certo? É a empresa. É a organização. Certo? Que precisa melhorar ali. Tudo bem? Vamos para mais uma questãozinha aqui, mais uma de coesão referencial. É claro que a gente ainda vai fazer muito aqui, né? Nem aula de resolução de questões, né? Aqui é só para você dar uma treinadinha mesmo. Olha só que legal. Diz o seguinte: os pronomes ela no terceiro parágrafo e o lhes no quarto referem-se respectivamente a. Então vamos lá, tem um elas aqui, né? Ela no terceiro parágrafo, né? Que eu acho que tá aqui, eu achei sem querer, ó. Vamos lá, vamos ver se tem um outro ela aí. Não pode ter outro ela no terceiro parágrafo, porque ele não selecionou qual, então tem que ser aquele ali mesmo. Então vamos começar a ler daqui, né? Mas é fácil observar que só raramente a passagem de uma escola a outra corresponde ao esgotamento de um projeto. No geral, ela se deve ao prestígio americano ou europeu da doutrina seguinte. Pessoal, ela é a passagem de uma escola a outra, né? Então, doutrina seguinte está lá depois, uma lista impressionante, não. Pessoal, passagem de uma escola a outra, né? E aí depois você vai ter o lhes aqui no quarto parágrafo e tá aqui, né? E aí vamos lá, vamos entender. Não é preciso ser adepto de tradições para reconhecer os inconvenientes desta praxe. Aqui falta a convicção das teorias, logo trocadas. Percepções e teses notáveis a respeito da cultura do país são decapitadas periodicamente. Problemas a muito custo identificados ficam sem um desdobramento a que eles poderia corresponder. Pessoal, problemas a muito custo identificados ficam sem um desdobramento que poderiam corresponder a esses problemas. Realmente se refere aos problemas a muito custo identificados. Então você já eliminou aqui, vai eliminar desdobramento, até porque era impossível o lhes se referir a desdobramentos, né? Visto que desdobramento está no singular e o lhes está no plural, com certeza é a problemas, refere-se a problemas. Então gabarito, letra E, com certeza. Não tem mistério, certo? Agora sim, vamos ver aqui mais uma, né, de coesão sequencial. Essa aqui é a mesma que a gente fez, né, do coisa, a letra A. Vamos ver essa aqui. Ver se está tudo certo aqui. Eu estou um pouquinho na frente. Mas vamos entender que eu vou ensinar para vocês aqui como eu faço, tá? Isso aqui eu vou falar para vocês como eu faço, como eu vejo uma facilidade maior, como eu tenho uma facilidade maior para fazer esse tipo de questão que realmente é muito complexa. Então, olha só, vou explicar essa questão aqui e a gente encerra, porque essa questão aqui eu vou demorar um pouquinho. Olha só que legal, preste atenção aqui, vou até chegar isso aqui um pouquinho para o lado, para ficar com um espacinho ali, para eu poder escrever um negocinho ali. Olha só que legal. Ele diz o seguinte, assinale a alternativa, vou pegar minha canetinha aqui, assinale a alternativa que apresenta a numeração correta de cima para baixo, ou seja, a sequência correta ali, certo? Olha só. E aí diz assim, e por que então o comportamento humano não é igual ao comportamento de um bovino? Aí ele diz o seguinte, né? Aí que eu preciso fazer um negocinho aqui para não ficar cortado, né? Esse slide realmente ficou muita coisa desse slide aqui. Tá bom, dá para enxergar, né? Aí diz assim, ó, determine a ordem correta, né? Olha só, e por que então o comportamento humano não é igual ao comportamento de um bovino? Aí ele diz assim, os comandos enviados para cada um desses modos, olha só, os comandos enviados para cada um desses módulos. Que módulos? É impossível você começar um texto assim, porque você ainda não citou que módulos são esses, então você já sabe que esse aqui não é a número 1. Então, onde tem número 1 no início, você já elimina, certo? Depois você tem aqui, ó. Isso não significa, entretanto, isso o quê?
Tá certo? Então, onde tem 1 na 2, você também vai eliminar. Não pode ser 1 aqui. Primeiro a gente tem que achar qual o possível ser 1. A mente humana atingiu sua forma atual graças à seleção natural. Ela evoluiu biologicamente no decorrer de milhares de anos. E seus traços gerais são determinados por nossa carga genética. Então, aqui, com certeza, você tem a número 1. Por que que você começa a segunda? Beleza. Então, qual é a primeira? Entendeu? Então, aqui, com certeza, é a número 1. A número 1 está na penúltima, porque aqui não pode ser 1 de jeito nenhum. Quer dizer, a número 1, com certeza, está na penúltima aqui. Então, pronto. Você já tem a letra C ou a letra E como as únicas possíveis respostas. E aí, vamos lá. Vamos achar a sequência correta aí, certo? E aí diz o seguinte, ó, os comandos enviados para cada um desses módulos, frequentemente, eu tenho que achar que módulos são esses, né? Isso não significa, entretanto, que sejamos marionetes em defesa das mãos do nosso DNA. Não existe um gene para cada sentimento. Um gene que me faça gostar de ópera e outro que me faça gostar de rock. Essa é a primeira parte. A segunda, eu já sei que esse aqui é a sequência desse. Então, esse aqui seria o número X e esse aqui seria o número X mais 1. Você está entendendo como você pode usar a própria opção para te auxiliar? Porque o penúltimo aqui é o número X. E o último tem que ser um número acima desse, porque esse aqui é exatamente a sequência desse parágrafo aqui. Então, você vê lá, olha só, na letra C, você tem 3 e 4 aqui. Realmente pode ser, porque é a sequência. O segundo é 3 e o último é 4, ou seja, X mais 1. A letra E também pode, porque tem 2 mais 3 aqui, entendeu? 2 e 3. X mais 1. 2 mais 1, 3. Então, realmente, ou aqui é 3 e aqui é 4, ou aqui é 2 e aqui é 3. Vamos ver, então. E aí é o seguinte. E aí, olha só, essa é a primeira parte da resposta. A segunda é que não devemos imaginar a mente como uma unidade. Ela é um conjunto de módulos. Então, esse aqui, com certeza, vem depois desse. Ó. Esse aqui vem depois desse aqui, ó. Esse vem depois desse. E esse aqui vem logo depois desse aqui. Então, esse aqui tem que ser o X mais 2. Entendeu? Então, pessoal, olha só. Tem que ser a letra E. Só pode ser a letra E. Vocês entenderam o que eu fiz? Olha só, eu não sei qual é a sequência correta. Mas eu sei que esse aqui é um número. Esse aqui é o imediatamente depois. E esse é o que vem depois desse último aqui. Então, deve ter ficado aqui, ó, 4, que esse aqui é o último. 2, 1 e 3. Vamos ler, então, na ordem, ver se vai ficar bonito. Olha, a mente humana atingiu uma forma atual graças à seleção natural. Ela evoluiu biologicamente no decorrer de milhares de anos e seus traços gerais são determinados por nossa carga genética. Isso não significa, entretanto, que sejamos marionetes indefesas nas mãos do nosso DNA. Não existe um gene para cada sentimento. Um gene que me faça gostar de ópera e outro que me faça gostar de rock. Essa é a primeira parte da resposta. A segunda é que não devemos imaginar a mente como uma unidade. Ela é um conjunto de módulos especializados, cada um deles responsável por funções como manipular objetos, raciocinar abstratamente, amar ou odiar. E os comandos enviados a cada um desses módulos, frequentemente, está vendo como ficou na sequência correta? Então, não tenha dúvida, o gabarito é a letra E. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é achar qual é a primeira. Depois é achar a sequência. Quer ver? Vamos fazer mais uma aqui, só para a gente entender. Olha só, as abelhas não crescem tão inexperientes quanto qualquer bicho. Aí ele fala, os trechos a seguir dão continuidade a essa ideia inicial, mas estão fora de ordem. Vamos tentar achar o primeiro texto, o primeiro parágrafo. Olha só. Isso porque abelhas vizinhas fazem dancinhas. Pessoal,
isso o quê? A abelha faz dancinha o quê? Não faz sentido esse aqui ser o primeiro. Então, onde tem esse primeiro, você já vai eliminar. Mas, o mais aqui, né, é uma conjunção adversativa. Então, eu posso ter ali sim... Olha só, abelhas não nascem inexperientes, tão inexperientes quanto qualquer bicho. Mas, conforme vão aprendendo atividades especializadas, seus neurônios nascem tão inexperientes quanto qualquer bicho, né? Mas, conforme vão aprendendo atividades especializadas, seus neurônios se tornam visivelmente mais sensíveis. Ou seja, elas nascem tão inexperientes quanto qualquer bicho, mas vão aprendendo atividades e pode ser o número 1 aqui sim. Pode ser. Vamos ver a terceira ali. Quanto mais experiente a abelha, tá vendo? Elas nascem tão inexperientes quanto qualquer bicho. Quanto mais experiente a abelha, mais facilidade ela tem de encontrar o caminho certo até o alimento. Tá vendo? Ele não falou nada de alimento, que é o caminho dito errado, tá? Ele não falou nada até o alimento. Então é impossível aqui ser número... Aqui não pode ser 1. O terceiro não pode ser 1 de jeito nenhum. Certo? Então, a gente tem um 1 no terceiro, você vai eliminar. E aí, pessoal, você já achou? Porque não tem 1 aqui e não tem nenhum aqui. Então, a gente só consegue eliminar, né, essas opções aqui. Então, a 1 com certeza está no número... Então, esse com certeza é o número 1. Agora, vamos ver se a gente acha alguma sequência, né? E aí, eles conseguiram entender o motivo. Pessoal, eles quem, gente? Tá entendendo? Então é impossível. Eles quem? Não tem como. Vamos lá. Os cientistas descobriram uma rede de neurônios que se altera fisicamente conforme as abelhas ficam mais experientes. E eles conseguiram entender o motivo. Você consegue entender que esse aqui é imediatamente antes desse? Consegue enxergar isso? Que esse aqui é imediatamente antes desse? Os cientistas, blá blá blá, e eles conseguiram entender. Então, olha só, esse aqui é imediatamente antes. Então, esse aqui é um número X. E esse aqui que dá continuidade vai ser um número X mais 1. Matemática, filho. Então, você vai procurar onde tem no último um número e no penúltimo um número imediatamente maior. Um maior, a sequência. Aí você só está em dúvida entre B e D. Então, olha só. Aqui tem que ser um número e aqui tem que ser um número maior. Aqui está o contrário, pô. Aqui está um número e o último é um número maior. Não. Tem que ser um número aqui e aqui um número menor. Então, tem que ser a letra D, ó. 3 e 2. Por quê? Aqui você vai colocar 2 e aqui você vai colocar um maior, x mais 1, que é o 3. Então, olha só como já ficou mais claro. Porque eles, com certeza, são os cientistas. Então, pessoal, olha só. Cientistas descobriram uma rede de neurônios que se altera fisicamente conforme as abelhas ficam mais experientes. E eles conseguiram entender o motivo. A mesma rede é acionada quando as abelhas precisam detectar pequenas vibrações no ar. Então, você já sabe o gabarito da letra D. Então, já bota a sequência aqui, ó. 4, 1, 5, 3 e 2. E aí você vai ler e eu vou ler na ordem. Primeiro o 1, depois o 2, depois o 3. Então, vamos ver se vai ficar legal o texto. Olha só. As abelhas nascem tão inexperientes quanto qualquer bicho. Mas conforme vão aprendendo atividades especializadas, seus neurônios se tornam visivelmente mais sensíveis. Cientistas descobriram uma rede de neurônios que se altera fisicamente conforme as abelhas ficam mais experientes. E eles conseguiram entender o motivo. A mesma rede é acionada quando as abelhas precisam detectar pequenas vibrações no ar. Isso porque abelhas vizinhas fazem dancinhas. Tá vendo? Essa dancinha é que dá a vibração no ar, para sinalizar que acharam pontos ricos em néctar. Quanto mais experiente a abelha, mais facilidade ela tem de encontrar o caminho certo até o alimento. Pessoal, com certeza o gabarito é a letra D, é a sequência correta ali.
Tamo junto? Beleza? Então, como que você vai fazer esse tipo de questão? Primeiro passo, encontrar qual é o primeiro parágrafo, qual é o primeiro texto. Segundo, você encontrar dois que estão em sequência. Aí você faz esse macete de x, x mais 1. Dois que estão em sequência. Pronto, você vai achar o gabarito com certeza. E sempre vai achar o gabarito, porque eu sempre fiz assim. E graças a Deus a gente sempre acertou. Beleza? Não tem como errar. Fazendo assim não tem como errar. Você acha o primeiro. Achou o primeiro, você acha dois que estão em sequência. Tá entendendo? É só isso que você precisa fazer. E você não vai errar mais. Tamo junto. Um forte abraço. E até a próxima. Tchau, tchau.